Luísa Martins, o que a gente, nossa Ellen Grace do Bastidores CNN, vamos assistir amanhã? Ai, meu Deus. Qual vai ser esse início do julgamento? O que vai ser analisado inicialmente? Até para nossa audiência se preparar para o dia de amanhã. Vamos lá, Uribe. Muita gente deve se perguntar se amanhã a gente já vai ter uma sentença aí em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos demais réus desse núcleo principal aí apontado pela Procuradoria-Geral da República como os cabeças da organização criminosa que buscava dar um golpe de Estado aqui no país. A resposta é não. Amanhã é uma etapa ainda preliminar em que tanto o ministro Alexandre de Moraes, vamos pela ordem cronológica, vai fazer uma leitura do relatório, que é uma espécie de resumo, né, de tudo que tem até aqui, tudo que foi investigado no início da Operação Tempus Veritatis, né, que foi o nome que foi dado a essa operação sobre a trama golpista, depois a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o recebimento da denúncia pela primeira turma, o que alegaram ali as defesas dos réus no interrogatório final, enfim, um resumão desse processo. Depois disso, as partes vão ter as suas sustentações orais. Então, começa pela Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral Paulo Gonet vai fazer ali a sua defesa, né, que é pela condenação desses réus, conforme ele já colocou ali nas suas alegações finais. Ele vai ter até 1 hora para fazer essa sustentação oral, com a possibilidade de um chorinho ali, Uribe, Tainá, de um pouco mais de tempo, afinal de contas, são muitos réus, né, que estão envolvidos nesse primeiro núcleo da ação penal sobre a tentativa de golpe. Depois da PGR, aí sim abre para sustentações orais das defesas. O primeiro a falar, a primeira defesa a se manifestar no julgamento vai ser a de Mauro Cid, que é réu no processo, mas ele é um réu colaborador. Ele assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e, por isso, ele se manifesta antes dos demais réus da trama golpista. Então, teremos PGR, depois Mauro Cid. E aí, em seguida, as defesas dos demais réus se manifestam também, fazem a sua sustentação oral por ordem alfabética, ali em razão dos nomes dos réus. Não a ordem alfabética dos nomes dos advogados, mas dos réus da ação penal da tentativa de golpe de Estado. Então, cada um tendo 1 hora para falar, a gente pode esperar aí que isso tome o dia inteiro, né? Afinal de contas, são 8 réus mais a PGR, então só aí já dariam 9 horas, se todos usarem, né, a integralidade do tempo. Já seriam 9 horas aí de sustentações orais, a PGR pela condenação e os réus, obviamente, pela absolvição. Então, é esperado que isso dure praticamente o dia inteiro e ainda com a possibilidade de ficar um pouco para a sessão de quarta-feira, né? Então, é esperado, Uribe, Tainá, que os votos dos ministros comecem a ser colhidos só a partir das sessões da próxima semana, sendo essa semana dedicada justamente para que os ministros da primeira turma possam ouvir o relatório, a sustentação oral da PGR e as sustentações orais de todas as defesas e aí, com isso, começarem a colher os votos a partir da próxima semana, no dia 9. E aí é a parte principal, digamos assim, né, do julgamento, que é quando a gente vai, de fato, conhecer como cada ministro vai se posicionar. É claro, começando pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da investigação, vai dar o seu voto. É esperado que ele divida o voto em primeiro momento em relação às preliminares que vão ser alegadas pelas defesas, a questão da delação premiada de Mauro Cid, a relação da competência da primeira turma e não do plenário ou da primeira instância, eventualmente, para julgar esse caso, e aí depois parta para análise de mérito e, em seguida, todos os demais ministros da primeira turma votam. Então, uma sentença, uma dosimetria da pena, Uribe, Tainá, só deve ser conhecida pela sociedade, por quem estiver acompanhando esse julgamento, na próxima sexta-feira, dia 12 de setembro.